pessoas, eu respeito, não é porque eu quero que me respeite. Então eu dou minha respeito. Mas tem uma dificuldade hoje, que nós ouvimos alguns hinos e cantarmos. Eu brinco muito com a juventude da igreja na qual eu sirvo ao Senhor, Assembleia de Deus, Templo Central, Cristo Adentro 1. Trago aqui um abraço do nosso pastor Roberto Lima. Lá é uma trovadinha bacana, Roberto Lima e Roberto Silva, né? Um abraço, amigo, muito amigo também de Nilson. Eu vi aqui meu irmão ali onde nós conversávamos, a sua digníssima esposa ali, idoso, né? 12 a gente chama, mas é Claudemiro, né? Pega alguns companheiros também, damos um abraço, foi bacana, foi maravilhoso. Então a gente fica leve. E ver esses hinos, os irmãos cantando, louvando ao Senhor. Aqueles hinos tão antigos, tão maravilhosos. Às vezes, irmãos, vocês não sabem, mas eu sou um pouco assim saudosista. Eu sou novo na fé, estou caminhando na fé, estou gatilhando na fé. Mas eu tenho assim uma saudade, tipo do Vitorino Silva, seu Luiz de Carvalho com a sua rosa vermelha. Alguém conhece aqui rosa vermelha? Luiz de Carvalho. Ai, irmãos, fico lá em Colseias de Paulo. E outros, e outros, e outros. A melodia bole com o nosso ser. Ela vai lá dentro da nossa alma. Pastor, e os louvores de hoje? Bole também. Mas eles são mais emotivos. Eles são mais louvores pop, gospel, rock, gospel, balada, gospel. Já não tem tanta essência. Aleluia. Já não tem tanta essência. Mas eu respeito. Ainda digo mais para vocês. Nós temos um grupo de quase 30 e poucos jovens. Eu trabalhei com eles agora. Esse ano agora eu entreguei o trabalho para que outros jovens assumissem. Porque eu estava tendo dificuldade de trabalhar com os jovens hoje. Já fui presidente de jovens no ano 97 a 2002. Mas hoje é difícil. Os jovens hoje estão antenados. Eles sentam numa reunião, nós tivemos agora no retiro, eles sentam numa reunião, todo mundo com o celular fazendo quiz. Todo mundo interagindo. Eles falam, como diz um poeta nordestino chamado Genival Lacerda, está tudo americanizado. Se abrevia o que se escreve. Vocês já observaram isso, Zoubeira, aqui? Se abrevia o que se escreve. Então nós somos em dias, e quando chega assim, o primeiro seminário teológico, com o tema que vocês escolheram, eu fico, meu Deus, ainda tem remanescência. Aleluia! O que vai para o céu é o Redman, né? Oh, glória a Deus! Que for fiel até vai receber a coroa, tá? Vocês escolheram um tema. E a gente vai até a meia-noite nele. Não sei se vai dar tempo de terminar. Porque vocês escolheram um tema maravilhoso. Qual foi o tema que vocês escolheram? Vocês lembram assim decorar? A estatura de tema, né? Alguém leu os dois versículos que está como base? Hoje não é uma pregação para a gente pular, não sei que Deus queira, é para a gente aprender. É um seminário, uma sala de aula. E olha o tema: a estatura de quê? Eu vou interagir com vocês. O tema já é sugestivo. É chegarmos à estatura de varão. Então nós temos que buscar isso aonde? Essa perfeição a gente procura onde? Para isso a gente tem que, e de preferência, meditar. Josué, medita. Timóteo, medita.
Vamos abrir aonde a gente vai sentar um pouco. Agora, por favor, se desejar, por favor. Como é um seminário, eu já vou aqui falando para vocês, quebrar o protocolo com todo respeito à casa. Ficar em pé, sentar, orar, isso é liturgia. Que cada denominação tem eu não posso chegar aqui e quebrar, mas ficar em pé com reverência à palavra, isso é liturgia. A reverência está em nossas vidas de outubro, né? A gente vai aprender essa temática hoje. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, por favor, versículo 13 e 14. Aleluia. Os irmãos estão me ouvindo aí atrás, bem? Eu falo um pouquinho alto, eu falo um pouco alto. Provação que eu vou aqui. Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14. Todos nós vamos ler. Por isso eu espero que todos encontrem. Já disse para vocês que eu vou até a meia-noite. Se o pastor quiser, está uma vigília. Vigília, né, irmão? Coisa rara hoje. Oh, que coisa boa. Graça. Olha, estou dizendo aqui, eu estou comigo, diferente. A gente sente, né? Amém? Todos encontrar? Então vamos nós. Até que todos cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, atinados para lá e para cá, carregados por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. A minha tradução é um pouquinho diferente da de vocês, né? Vamos ouvir agora na de vocês? 1, 2, 3, leiam. Aqui já dá para a gente meditar um pouco na leitura que nós acabamos de ler. Com astúcia de quê? Com astúcia de homens que enganam, fraudulosa. Esses homens, eles fraudam a palavra, distorcem a palavra. Mas deixa eu introduzir um pouquinho para a gente compreender um pouquinho a carta que Paulo escreve a Éfeso. Quem era Éfeso? Éfeso era uma cidade que ficava na Ásia Menor, uma cidade próspera, uma cidade rica. Éfeso chegou a ser a segunda capital do Império Romano, menos mais importante do que Roma. Éfeso era uma cidade portuária, existia um rio, e esse rio, ele trazia um braço do mar, e nesse rio, chamado Crespo, tinha um porto, e a cidade de Éfeso era muito suntuosa. Para você ter uma ideia, a rua central, que ligava a capital Éfeso até o porto, ela tinha 34 metros de largura, sombreadas por enormes colunas essas que erguiam-se a quase 20 metros de altura. A cidade de Éfeso era uma cidade de arquitetônica muito maravilhosa. Era uma cidade aonde verdadeiramente a riqueza ela submergia de forma esplendorosa. Trazendo para os dias atuais, a cidade de Éfeso hoje fica ali na Turquia. É um território de Éfeso, pertence hoje à Turquia, porque os turcos, eles conquistaram aquelas províncias. A cidade de Éfeso tem mais alguma coisa interessante que eu anotei aqui.
era uma cidade célebre por sua atividade comercial e bancária. Seu templo de Artemis, Artemis para os gregos e Diana para os romanos, era um templo majestoso, aonde aquele templo era considerado nos dias de Paulo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje, dessas maravilhas do mundo antigo, nos dias de hoje, só existe uma dessas maravilhas, que são as pirâmides do Egito. Mas naqueles dias, o jardim babilônico, Nabucodonosor na Babilônia, as pirâmides, as estátuas de Zeus, juntamente com o templo de Diana, compunha as 7 maravilhas do mundo antigo. Então era admirado por todos os povos da sua época. Nós temos mais algumas particularidades que aqui eu anotei. Éfeso estava entre as maiores cidades da Ásia. Éfeso era a maior cidade da província romana da Ásia, com uma população de aproximadamente 300.000 pessoas. A cidade de Éfeso tinha um anfiteatro. Esse anfiteatro, se você hoje olhar nas escavações arqueológicas, se você digitar, você vai ver ainda nas ruínas de Éfeso algumas das arquibancadas. Esse teatro em forma de lua, e ele acomodava em suas arquibancadas 25.000 espectadores. Nesse teatro Paulo pregou algumas vezes. Naquele teatro também havia muitas festas, havia lutas dos gladiadores, havia jogos olímpicos, porque os gregos foi quem inventaram os jogos, e como muitas coisas que hoje nós usamos, viemos herdando dos gregos. A cidade de Éfeso, irmãos, ela era uma cidade maravilhosa. A via pública era frequentada a cada lado por fileiras de colunas. Além desses monumentos, existiam grandes outros monumentos maravilhosos, como por exemplo estátuas dos deuses gregos. Vocês já ouviram aquela frase que fulano é bonito, parece um deus grego? Alguém já ouviu essa frase? Ah, fulano é bonito, parece uma deusa grega, um deus grego. A deusa Artemis, se você procurar uma figura da deusa Artemis, você vai ver que ela é esplendorosa. Aqui o seu busto, você vai ver um amontoado de seios, e todos aqueles seios que ela trazia aqui nos seus bustos representava uma fertilidade. Artemis era uma deusa adorada pelos éfesos. Artemis, ou Diana, dos romanos, que os romanos, quando conquistaram a Ásia, eles agora, os deuses pagãos, eles deram outro nome aos deuses. O paganismo, a mitologia. Mas essa deusa, com os seus bustos forjados de seios, aqueles seios eram cultuados. E no templo existia aproximadamente 1.000 prostitutas, entre homens e mulheres. A prática da sexualidade era uma prática comum naqueles dias. Aquele templo era movimentado por toda essa prática promíscua. E aí os éfesos, eles veneravam a sua deusa. Você vai ver isso no capítulo 19 do livro de Atos. Deixa eu pegar alguns textos lá. Deusa, a Diana de Éfeso, a deusa de Éfeso. Então, é uma cidade, irmão, que tem toda esta cultura. É uma cidade que você vai olhar para ela e você vai imaginar que uma cidade como esta, jamais o Evangelho poderia alcançar. Eu tenho algumas coisas que eu escrevi aqui. O cristianismo em Éfeso, a localização estratégica, olha aqui, a localização estratégica de Éfeso nas rodas de conexão entre Roma e Ásia contribuiu muito para a propagação do Evangelho. Olha, irmãos, 3 coisas contribuíram no mundo antigo para o Evangelho alcançar. A primeira coisa que contribuiu para o Evangelho chegar foi Roma, com a sua Pax Romana, interligando Roma a todo mundo.
abriram caminhos. E isto foi fundamental para que o Evangelho se difundisse em toda aquela região. A segunda coisa que contribuiu, irmãos, foi a helenização. Alexandre o Grande, quando ele conquista a região, quando ele conquista, ele agora vai trazer a filosofia, os ensinos. Ele vai levar agora o povo a sair do marasmo e a começar a pensar, a raciocinar. E a terceira contribuição é o judaísmo cristão. O judaísmo cristão. Os judeus que se converteram ao Evangelho, eles saíram disseminando o Evangelho. Aonde eles chegavam nas províncias, eles levavam o Evangelho. Igrejas eram formadas, colônias de cristãos eram formadas. O Evangelho se propaga de uma tal forma que Deus levanta um homem chamado Saulo. Quando Deus levanta Saulo, levantou com um propósito: levar o Evangelho em todo o mundo. Deus, ele trabalha dentro de uma esfera espiritual em que eu e você somos instrumentos para Ele, em que eu e você somos direcionados por Ele. Deus não dá igreja para homem, Deus dá homem para a igreja. Vou repetir: Deus não dá igreja para homem. A igreja não é de homem. Agora Deus dá homem para a igreja. Alguém tem dúvida disso? Se tiver dúvida, eu vou voltar para o capítulo 4 de Éfeso, versículo de número 11. Primeiro Deus deu uns para. Abra sua Bíblia em Éfeso capítulo 4. Vamos lá. Éfeso, você fica a Bíblia aberta que a gente vai folhear ela. Deus dá homens para a igreja. Vamos ver, Efésios capítulo 4, verso 11. Deus dá homens para a igreja. Capítulo 4, verso 11. E Ele mesmo quem? Deus. Deu. Ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para pastores, alguns para evangelistas, alguns para professores. Na tradução dos irmãos diz: ele mesmo deu uns para, depois, para quê? Está aí, vai o verso falar. Para quê? Verso 12. Para quê? Ele deu mestres, pastores, doutores, apóstolos para ganhar, para ensinar, para aperfeiçoar. Queridos, Deus não deu a igreja para homem, mas deu homem para a igreja. E os homens que Deus deu para a igreja, no texto que nós lemos, não pode ser meninos. Vou começar agora. Não pode ser menino. E pode até ser menino, disse Paulo, na malícia, mas não no entendimento. Deus precisa de homens, mas Ele precisa de homens maduros, sábios. Paulo escreve a Timóteo e diz no capítulo, na primeira epístola, capítulo 2: o que de mim tu ouviste, confia a homens que sejam idôneos, sábios, inteligentes. Confia a homens que sejam sábios, idôneos. Já ouviram o pastor Estevão Soares? Não sei se os irmãos aqui já ouviram. Pastor discipulando o pastor. Quem aqui já os ouviram aí? Já?
Vou dar um bocado de dica para os ovelhos aqui, viu, pastor? Só uma dica ainda. Pastor discipulando o pastor. Olha que o pastor Estevão Soares disse. Pastor Estevão Soares tem 40 anos de ministério pastoral. Só de ministério pastoral. Olha a frase dele. Falar é bom, mas falar precisa ter cuidado, porque é perigoso. Vou repetir. Falar é bom, mas para falar precisa ter cuidado. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 3 diz assim: sejam tardio para, estejam mais rápido para ouvir. Ah, pastor, eu pensava que o senhor vinha hoje nos eu estou motivando você a ser tardio para estar pronto. E eu tenho mais outro de provérbio. Provérbio, abre aí. Vamos lá. Provérbio 29, Provérbio, capítulo 23, verso 9. Vamos lá. Olha como falar um negócio sério. Não fale ao ouvido do tolo. Falar um negócio sério, irmãos. Não fale, Provérbio, capítulo 23, verso 9. Não fale ao ouvido do tolo, porque ele desprezará a palavra de sabedoria que sair da sua boca. Falar é bom, mas é perigoso. Porque a Bíblia diz, no livro de Sábio diz: na multidão de palavras há muitas transgressões. Quando eu era menina, minha mãe dizia, e aqui dá para me falar que tem um cara de cabeça branca como eu, que muito fala, muito glória. Então a cidade de Éfeso era uma cidade importante. Para o evangelho chegar até Éfeso, precisava Deus trabalhar de alguma forma. E Deus trabalhou de maneira maravilhosa. Deus levantou um homem chamado Saulo. E ao levantar Saulo, que perseguia a igreja, Deus fez agora de Saulo, não mais Saulo, mas Paulo. A palavra Paulo em romano quer dizer pequeno. Eu não sei se os irmãos sabem que Paulo ele tinha aproximadamente 1,60 m de altura. Segundo um livro apócrifo chamado Paulo e Teclas, Paulo ele tinha aproximadamente 1,60 m de altura. Ele era calvo, as pernas do corpo arqueadas, e tinha uma cabeça um pouco grande, e ele era caolho. Mas pense num homem célebre, inteligente. Pense num homem que foi feito uma pesquisa agora recente pela Universidade de Harvard dos Estados Unidos, entre as 10 mentes mais brilhantes da história da humanidade. Ele foi o primeiro lugar. Estou falando de homens, não estou falando de Jesus. Entre os 10 homens mais brilhantes da história da humanidade, Paulo tirou o primeiro lugar. Porque ele era sábio, porque Deus deu a ele sabedoria suficiente para ele entrar em Éfeso, uma cidade cosmopolita, uma cidade onde a deusa grega era venerada, a um ponto em que havia na cidade de Éfeso pessoas que sobreviviam do culto à deusa Diana, a Diana dos Efésios. Você vai ler no capítulo 18 e 19 de Atos. Você vai ver que o Oribe que ganhava e que ele era uma espécie de empresário. Ele era Oribe, ele construía, fazia, fabricava nichos, mais ou menos parecido. Quem já foi aqui em Juazeiro do Norte? Quem já foi em Canindé, que é mais pertinho? Bom, Juazeiro do Norte, Canindé, quando você adentra na cidade, a cidade está infestada de camelôs, vendendo nichos de Francisco. E Juazeiro vendendo nichos do Cício. Existe um comércio chamado comércio religioso. E Éfeso tinha um comércio religioso igual a Juazeiro, igual a Canindé.
e dava agora para os camelos saírem vendendo. Quando Paulo chega em Éfeso e começa a pregar o Evangelho, a sabedoria de Paulo ela transcende. Porque Paulo agora vai chegar em Éfeso e ele passa na sua segunda viagem de passagem, demora 3 meses. Na sua segunda viagem, no ano 62 aproximadamente, ele agora fica em Éfeso. Mas quando ele passa, ele deixa Aquila e Priscila na cidade de Éfeso, construindo aquela cidade. Quando ele volta na sua terceira viagem missionária, ele fica em Éfeso. E Éfeso é a única cidade ou igreja que Paulo passou, pastor Denilson, 3 anos. Agora olha para mim, por favor. Uma igreja pastoreada por Paulo, a mente mais séria da história da humanidade. 3 anos ensinando o Evangelho, os caminhos do Senhor. Pensa numa igreja. Pensa numa igreja ortodoxa. Afinal de contas, oxalá, eu ser pastoreado por Paulo, um homem que escreveu 70% do Novo Testamento. Ele escreveu 13 epístolas. Ele escreveu 9 eclesiásticas para a igreja. E ele escreveu 4 pastorais. O que me chama a atenção na sabedoria de Paulo, de Deus deu a ele, é que quando ele escreve as cartas para as igrejas, ele usa uma saudação diferente. Vamos lá, para a gente anotar aí. Quando ele escreve para as igrejas, ele diz assim: graça, paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo a vós. Essa é a saudação para as igrejas. Quando ele escreve para nós, entrando, ele diz: graça, misericórdia e paz. Aleluia. Porque para nós líderes, para vocês, líderes obreiros, é graça, misericórdia e paz. Porque o chamado, as lágrimas. Está preparado para chorar pelo chamado? Quem deixou